Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago um tema que vocês me pediram muito pra falar nos últimos vídeos, desde que eu toquei nesse assunto. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui embaixo se eu curtir, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos para o vídeo de hoje. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria primeiramente de agradecer pela repercussão que esses meus vídeos sentadas, batendo papo com vocês, abrindo meu coração sobre temas que me são importantes, têm gerado, né? Eu tenho gostado muito porque eu tenho um problema, eu gosto de falar demais. E às vezes pra falar sobre alguns temas em meio aos vlogs de rotina, não dá, né? Porque nos vlogs vocês querem ver a gente na rotina, fazendo as coisas ali, a vida acontecendo. E aí eu decidi realmente trazer mais esses meus vídeos parada aqui, sentada, conversando e abrindo o coração com vocês, que eu gosto muito. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu comentei em um dos vlogs e algumas pessoas me pediram pra falar mais, né? Que é sobre zelo, sobre uma das metas que eu decidi trazer pra mim agora em 2024. Eu nunca gravei vídeos de metas, né? Não é algo que eu faço habitualmente, mas se futuramente vocês quiserem, também comentem aqui embaixo que eu posso pensar em trazer e compartilhar, nem que seja dessa forma aqui com vocês, algumas delas, tá? Eu comentei que eu decidi que agora em 2024 eu ia buscar ter mais zelo pelas coisas que eu tenho, né? Eu me vi durante esses 3 anos de casada que nós temos, meio que muitas vezes levando alguns aspectos da nossa vida e levando as coisas de todo jeito. Então, eu parei para fazer uma análise, né, e eu percebi o quanto que eu estava sendo negligente com muitas das coisas que nós possuímos. E por que eu achei e senti essa necessidade de ver isso, né? Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós temos, eles não vieram do acaso, né? Nós temos que ter dentro de nós um sentimento de gratidão. Porque se aquelas coisas estão aqui, dentro do nosso lar, é porque alguém precisou trabalhar, né? Ralar, suar, para que aquilo fosse adquirido. Seja você, seja se você é solteiro, né? Mora com seus pais ou seus pais. Alguém precisou dar duro para que aquilo viesse, né, depois a ser comprado e estar na sua casa. Não caiu do céu de mãos beijadas, né? Foi preciso alguém se esforçar por aquilo. E nós precisamos ser gratos e também reconhecer esse valor que tem no sofrimento que aquela outra pessoa passou. Sofrimento que eu digo entre aspas, né? Que o trabalho daquela outra pessoa gerou, né? Nós precisamos ter um olhar mais atento para as nossas coisas. Nós vivemos muito na geração que as coisas são muito imediatas e facilitadas, né? Facilitadas, a palavra certa. Nós temos tudo assim num piscar de olhos, nós queremos algo, é só tacar um Google ou jogar aqui no YouTube que a gente já descobre como é que faz, já descobre como resolver. E isso é muito bom, essas informações, porque nos ajudam a solucionar muitos problemas, que eu vou já falar sobre isso também. Mas nós também nunca fomos tão consumistas como somos atualmente. E olha que eu estou falando do Brasil. Se nós pegarmos os Estados Unidos ou países desenvolvidos, aí é que as pessoas são ainda mais. Mas nós compramos, usamos e descartamos as coisas muito facilmente. E isso é muito perigoso. Por que isso é perigoso? Porque como nós tratamos as coisas e será o reflexo de como nós tratamos as pessoas também. Se eu sou alguém muito imediatista, se eu sou alguém muito preguiçosa, alguém que quer as coisas sempre de forma fácil, se eu sou alguém que não quero ter trabalho para cuidar de algo que é meu, eu quero sempre aquilo que é mais fácil, com a desculpa de ser mais prático, acaba que no fundo eu vou começar a transferir esse meu comportamento na minha relação com os outros. Então eu não vou querer me relacionar com outra pessoa porque dá trabalho, porque vai exigir mais de mim. Então, se eu entro num casamento, eu já vou pensando nas soluções futuras, né? Se eu me separar, eu posso ter isso, eu posso fazer aquilo, porque eu não quero ter o esforço de trabalhar para que aquilo dure, para que aquilo seja longínquo, né? Eu não vou ter filhos, porque ter filhos vai me dar trabalho, vai ser custoso e é algo que é para sempre, eu não vou poder jogar fora. Então, nós vamos começando a tratar as pessoas como as coisas. Então, eu fui percebendo o quanto que em pequenos detalhes, nada mirabolante ou nem nada estrondoso, mas o quanto que muitas vezes minha falta de zelo, muitas vezes pelo alimento, pelas minhas coisas, sejam os meus acessórios, que eu falo, roupa, pelos meus calçados,
pelos meus potes e essas outras coisas, muitas vezes essa minha falta de zelo também se refletia com os meus filhos, quando talvez eu deixava ele sujo, porque criança se suja, eu deixava de lavar bem uma roupa deles, porque é uma roupa de criança, pode jogar fora, é baratinho comprar uma nova. Tudo isso vai refletindo nas nossas ações, né? Então eu fui percebendo o quanto que, pra mim, era importante trabalhar nesse ano isso. E uma das coisas que eu decidi começar foi pelos alimentos. Por aqui, nós sempre desperdiçamos muita comida. Por 2 aspectos. O primeiro, logo no começo do casamento, porque eu sempre cozinhei pra muita pessoa, né? Na minha casa éramos em 5. Depois que o Danus apareceu, se transformamos em 6. Então, eu tinha a habilidade de cozinhar pra mais, né? Então, acabava que no começo do casamento o desperdício era porque eu não sabia ali equilibrar, né? Às vezes eu fazia passando porque eu não tinha muita noção e coisas do tipo. Depois de um tempo, o desperdício foi acontecendo pela preguiça. Um grande exemplo, que acontecia até uns tempos atrás, que eu tenho me policiado sobre isso. Legumes e frutas. Sabe quando você compra aquele alface e deixa jogado lá na sua geladeira e ele mofar? E ele ficar velho? Sabe aquelas frutas que por preguiça de fracionar, de cortar e picar, você deixa apodrecer na geladeira? Tudo isso é falta de zelo e falta de amor pela providência de Deus. Sabe aquele vídeo que eu falei pra vocês, né, sobre a minha demissão, e eu falei o quanto que nós precisamos ser gratos pela providência de Deus, o quanto que nós precisamos aprender a confiar nessa providência? Nós também precisamos ser agradecidos a ela. Porque se tem comida na sua casa, é porque Deus, na sua infinita providência e amor, te deu a graça de ter um trabalho, mesmo que você não creia nele. Deus te deu a graça de poder trabalhar. Então, bendito seja Deus que me deu um trabalho, que me deu a saúde para poder adquirir esse alimento. Então eu preciso ser agradecida e fazer o bom uso daquilo que a providência de Deus me deu, né? Senão isso é ingratidão para com Deus. Então eu fui percebendo o quanto que muitas vezes eu estava sendo ingrata, deixando as comidas se perderem por preguiça, o quanto que eu não estava sendo negligente com as minhas roupas, deixando elas se acabarem. Por mais que eu conseguisse comprar e fazer de forma baratinha, eu não tinha desculpa para isso, de deixar as roupas mancharem ou deixar elas apodrecerem ou qualquer coisa desse tipo. Eu precisava lavar, cuidar bem delas, porque graças a Deus que ele me deu essa oportunidade de poder ter roupa, de poder fazer roupa, poder comprar roupa, enquanto muitas pessoas não têm. Então eu comecei a trabalhar isso em mim, né? O primeiro aspecto, como eu falei pra vocês, foi a comida. Então todas as vezes que entra fruta nessa casa, a primeira coisa que eu faço é eu lavo, higienizo, já corto, já deixo nos potinhos separados. Essa semana que eu tô gravando pra vocês, hoje é segunda-feira, eu ainda não fiz isso, porque todos os meus potes estão ocupados com outras coisas. Então, mais tarde, o meu primeiro trabalho à noite vai ser esse. Vou sentar, vou pegar, vou olhar todas essas frutas, vou lavar, lavar eu já lavei, né? Vou fracionar, deixar tudo ali picadinha, mesmo que seja com preguiça. Porque eu assumo pra vocês que eu tenho uma enorme preguiça pra isso. Mas eu preciso ser grata, eu preciso ter um coração grato. Porque a gratidão, ela é um grande benefício para a vida do cristão. Se eu não aprendo a ser grato, eu não aprendo a amar. Se eu não aprendo a amar, eu nunca vou conseguir ter um coração humilde, porque a gratidão, ela também faz parte da humildade, né? De reconhecer aquilo que é nosso e aquilo que é de Deus. E eu comecei a fazer isso, né? A trabalhar esse fracionamento, a pensar bem nas refeições, né? Para que não desperdiçasse, a colocar o suficiente no meu prato, que isso também é muito importante para que eu não colocar comida em excesso por gula, para depois jogar aquilo que sobrou fora. Foi uma das coisas que eu comecei a pensar também. E uma outra muito, muito importante também é pensar em como armazenar os alimentos. Porque aqui eu tenho um problema que dá muito bichinho. Então eu não consigo ter vários quilos de arroz, de feijão, de outras coisas desse tipo, porque vai dando bichinho, né? Não sei se é porque eu moro, tem muito mato e tem muita facilidade para dar esses bichos. Então, o que foi que eu pensei? Comecei a pesquisar. Como que eu poderia evitar esses bichos, né? E aí eu vi muitas dicas de potes herméticos. Dicas de pessoas dizendo que eles são mais herméticos de verdade, que eles ajudam a não dar bichinhos e tudo isso. E aí eu fiz, né, já uma compra pensando nisso. Quando chegar, eu mostro pra vocês também, se vocês quiserem em vídeo, já pensando em como também preservar melhor os meus alimentos, né? Pra ter esse cuidado, esse zelo, esse amor por tudo isso. Não é por mania de limpeza, não é por perfeccionismo,
Não é por, ai meu Deus, que eu preciso ter muitas coisas. Não, é para ter amor, ter zelo e cuidado por aquilo que a graça de Deus me concedeu ter. Então, com as minhas roupas, como eu compartilhei com vocês nos vídeos, eu tenho pensado muito mais em ser mais consciente, em não sair comprando por aí, né, não só roupa, mas tecidos de forma aleatória, desenfreada. Então, eu penso muito mais antes se aquilo é realmente necessário, se eu vou precisar dessa quantidade toda. Vocês sabem que eu quase não tenho roupa, né? Mas mesmo assim eu ainda penso se eu vou precisar, se aquela roupa realmente eu vou usar. Então eu penso muito. E para os tecidos, tanto das roupas como os tecidos, as roupas mesmo, né? Quando eu vou comprar roupa e comprar tecido para fazer roupa, eu tenho pensado muito mais. Olha, esse tecido ele é mais durável, esse tecido ele tá baratinho por causa disso ou daquilo. Então eu tenho pensado mais, porque não adianta eu pensar, poxa, eu tô fazendo uma economia, comprando roupas baratinhas, né? Vou ter mais. Não. Eu preciso pensar também a longo prazo, né? Não tô dizendo pra você comprar aqui só roupa da mais alta sociedade, caríssimas, porque elas duram mais. Não, tudo conforme a nossa capacidade. Se a roupa cara que você consegue comprar é uma roupa de R$ 50, então vive dentro daquilo que é o orçamento que te cabe. Nada de querer procurar comprar aquelas que você sabe, né? As mais caras que tem por aí, porque elas duram mais. Cada um faz aquilo conforme a sua capacidade, porque se endividar para ter aquilo que alguém disse que é bom, não é o caminho certo para nós seguirmos. Então eu tenho pensado mais nisso, né? Tenho pensado mais na roupa antes de comprar, no tipo de tecido, olhado mais os acabamentos dela, para que eu possa também aprender a cuidar melhor dela. Então olha a etiqueta para ver, poxa, essa roupa vai na máquina, essa roupa pode ir no sol, essa roupa ela desbota, essa roupa encolhe, para na hora de lavar, na hora de cuidar, na hora de ter o meu zelo, eu saber como proceder. Então eu também tenho feito mais isso, né? Uma outra coisa que eu tenho trabalhado muito aqui é cuidar da minha casa. Porque a minha casa foi a grande providência que Deus nos deu, né? Porque nós não tínhamos nada, não era para nós termos uma casa, e do nada Deus facilitou com que as coisas acontecessem. Então, apesar de, entre aspas, a casa não ser minha, eu ter que pagar ela por 30 anos ou até a quantidade que eu consegui pagar antes, amortizando, eu preciso cuidar dela bem, eu preciso zelar, eu preciso limpar bem a minha casa, por amor, para cuidar bem, para que eu e a minha família possamos viver feliz aqui, sabe? Pensar muito na hora da faxina e não querer fazer aquilo de todo jeito só para me livrar daquele compromisso, não, mas para ter um olhar atento, um olhar amoroso e zeloso por essas graças que Deus me deu, né? Nessas pequenas coisas. Eu tenho cuidado mais, pensado mais em cuidar, em como melhorar, em como tornar minha casa mais prática, como tornar a minha vida aqui mais harmoniosa, para que o meu zelo por essas coisas não seja um sacrifício, não seja um peso, mas seja um incentivo a mais para que eu possa amar, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. Então nós temos mudado algumas coisas daqui da casa, até mesmo em questão de reforma, pequenos reparos, como vocês sabem que essa casa tá precisando. Então nós decidimos que nós não vamos mais esperar processos judiciais para resolver os pequenos ajustes que precisam, como por exemplo uma pintura, porque para mim 3 anos vivendo na casa sem poder pintar, esperando burocracias serem resolvidas e tudo mais. E aí, não, chega, vamos pintar, vamos resolver essas pequenas coisas, porque é o nosso lar. Quem tá morando aqui não é quem deveria resolver esse problema. Quem tá morando aqui somos nós. Então, tudo bem, eu sei que não era o que a gente queria, mas vamos fazer aquilo que nos cabe. Vamos fazer o melhor para que a gente viva bem onde a gente está. Porque nada pior do que você estar num lugar, dentro de uma situação que você se sente aprisionada e que você não consegue viver bem porque tá tudo conturbado, tudo dessa forma, sabe? Então pensar em pintar a nossa casa para cuidar mais dela, cuidar melhor dos meus utensílios, cuidar melhor das minhas panelas, dessas pequenas coisas, sabe? E tem 2 coisas que eu acho muito interessante, assim, a primeira frase, que ela pode, a princípio, não ter tanta relação, que é de São José Maria Escrivá, que ele diz, né? Faz o que deves e está no que fazes, né? Muitas vezes a gente faz aquilo que nós devemos, mas nós não estamos lá, né? Como, por exemplo, quando nós estamos fazendo a faxina, a gente está pensando no descanso que nós vamos ter depois, então a gente vai fazendo cada vez mais rápido, cada vez mais mal feito, cada vez de todo jeito, que é para me livrar daquela tarefa, porque o que eu quero mesmo é o descanso que vem depois.
Então, se eu vou cozinhar, eu vou fazer o mínimo, vou fazer de todo jeito, que o que eu quero mesmo é me livrar daquilo e fazer outra coisa depois. Então, a nossa vida, a gente é muito nisso. A gente faz o que nós devemos, ou às vezes o que a gente quer, que não é muitas vezes o que a gente deve, né? Mas a gente não faz, não está presente naquilo. Então, eu quero estar presente, eu quero ter esse olhar atento, esse olhar zeloso para aquilo que são as realidades que me circundam, porque é o que Deus me pede. Né? Deus me pede para estar atenta, porque o amor pede atenção. O amor, quando eu falo, não é só do sentimento, mas o amor que é uma caridade, que vai além do sentimento. A caridade não de fazer obras de misericórdia, como nós podemos pensar muitas vezes, né? Mas é a caridade que é o verdadeiro símbolo do amor, que é essa doação, que é esse ir além, que é essa entrega profunda, que é essa gratidão e essa misericórdia, né? Para conosco e para com as coisas, essa providência, esse olhar que se abrange, esse olhar que vai além do físico, né? De olhar para as coisas não como objetos aleatórios que eu posso jogar fora a hora que eu quiser e comprar novos, mas de pensar, eu vou cuidar bem disso porque a graça de Deus me deu as circunstâncias de tê-lo. E muitas pessoas aí fora gostariam de ter, mas não tem nesse momento. Então é meu dever como cristã, como pessoa, cuidar bem daquilo que eu tenho, né? E eu acho que era isso que eu gostaria de trazer para vocês como essa reflexão, né? Que você possa também ter esse olhar mais atento, cuidadoso e zeloso pelas coisas que você tem, porque isso é um reflexo em como você vai agir com as pessoas, né? Se você cuida bem das suas coisas materiais, você também vai conseguir amar melhor os outros, né? Porque se você não consegue cuidar bem de coisas que são imóveis, né? Se eu pego esse potinho, ele é imóvel, ele é inamovível, ele vai ficar aqui. Se eu botar ele aqui e ninguém vier mexer, inclusive eu não mexer, ele vai continuar aqui onde eu coloquei, né? Mas as pessoas não. As pessoas, elas são movíveis. Então, elas se mexem, elas agem, elas têm as suas circunstâncias. E se eu aprendo a cuidar bem disso aqui que não mexe, disso aqui que não faz nada, eu vou conseguir lidar melhor com o meu sentimento, com as minhas emoções, com as pessoas que me circundam e as pessoas com as quais eu convivo. Então, nós precisamos olhar para as coisas, para as pessoas, não como descartáveis, mas como coisas preciosas de Deus, mesmo até mesmo um próprio objeto, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês dessa mensagem sobre zelo, né? Você possa também, não digo assim, trazer isso como meta para sua vida agora em 2024, mas que você possa pensar e refletir mais nisso, né? Como você tem cuidado das suas coisas? Como você tem cuidado das suas relações com as pessoas que você ama, né? Você tem sido zeloso, amoroso, ou você tem empurrado com a barriga? Tem levado de qualquer jeito, tem agido do jeito que dá, tem transformado essas pessoas em objetos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.